pessoal, vamos continuar resolvendo alguns exercícios da disciplina de mecânica. A gente estava no último vídeo da nossa última aula, resolvendo alguns exemplos de cálculo de reações de apoio em vigas, mas nós resolvemos somente exemplos com cargas concentradas, né? Agora a gente vai estar resolvendo alguns exemplos com carga distribuída e também momentos concentrados. Vamos começar pela letra D. Todos esses exemplos eles estão no material disponibilizado em PDF para vocês lá, certo? Lá no AVA. Então vamos lá. Na letra D a gente tem uma viga engastada do lado esquerdo e tem uma extremidade livre aqui do outro lado. E dois momentos concentrados, um momento de 100 kN girando no sentido horário e um momento de 200 kN no sentido anti-horário. Então, a gente precisa estar calculando as reações de apoio dessa viga. Primeiramente, gente, só existe reação onde tem apoio, tá certo? Aqui eu tenho engaste e aqui eu tenho uma extremidade livre. Se essa é uma extremidade livre, não tem nenhum apoio aqui, eu não vou colocar nenhum tipo de reação aqui, tá certo? Só coloco reação onde tem apoio. Então, aqui no meu engaste, como nós vimos nas nossas últimas aulas, né? O engaste, ele é um tipo de apoio que restringe a movimentação nas três direções, tanto na horizontal, quanto vertical, quanto também rotação. Então, por isso, a gente tem três reações de apoio no engaste, né? Então, a gente pode ter reação vertical, vou chamar de AY. A gente pode ter reação horizontal, que eu vou chamar de AX, e a gente pode ter reação de momento, que eu vou chamar de MA. E aí, se a nossa viga estiver em equilíbrio, a gente consegue encontrar essas três reações de apoio através das três equações de equilíbrio. Somatória das forças em X igual a zero, somatória das forças em Y igual a zero, e somatória de momentos igual a zero em um ponto onde tem apoio, certo? Então, vamos começar aplicando a somatória das forças em X igual a zero para esse caso. Eita! Somatória das forças em X igual a zero. Então, só tem o AX em X, né? A gente não tem aqui mais nenhuma outra força horizontal além da reação AX. Então, por isso, a gente pode considerar de forma direta, assim, AX igual a zero. Vamos, então, para a somatória das forças em Y igual a zero. Na vertical, eu tenho a força AY e eu não tenho mais nenhuma força vertical nesse problema, né? Porque as outras que sobram aqui são todos momentos, então, zero também. E por último, somatória dos momentos igual a zero. Eu vou fazer a somatória de momentos em relação ao nosso ponto de apoio. Se eu chamar esse ponto de ponto A, então eu vou ter somatória de momentos no ponto A igual a zero. Momento, nós vimos que é força multiplicado por distância, certo? Então, é força multiplicado pela distância perpendicular dessa força até o ponto onde a gente está calculando o momento. Então, em relação ao ponto A, AX está aplicado exatamente no ponto A. Então, a distância de AX até A é zero. Então, isso significa que AX não provoca momento, então eu não vou incluir porque vai zerar. O AY também é uma força e também está aplicado direto no ponto A. Então, a distância de AY até A é zero. Significa que a reação AY também não provoca momento, né? Que AY vezes zero vai zerar. Então, não vou nem colocar na somatória também. A minha reação de apoio MA já é um momento. Se ela já é um momento, eu não preciso multiplicar por distância, tá certo? O momento é força vezes distância. Então, se a minha reação MA ela já é um momento, eu não vou multiplicar um momento por distância de novo, tá certo? Se já é um momento, eu vou só incluir na minha somatória. Lembrando que a gente está considerando momentos no sentido anti-horário positivos e momentos no sentido horário negativos. E o meu momento de reação MA, ele está rotacionando aqui no sentido anti-horário. Então, eu vou incluir ele na minha somatória com sinal positivo. Esse momento de 100 kN vezes metro também já é um momento, então eu não preciso multiplicar por distância, porque já é momento. Se fosse força, eu multiplicaria, como já é momento, não precisa. Aqui ele está posicionado, rotacionando no sentido horário, e nós sabemos que momento, sentido horário, é negativo. Como já é momento, não precisa multiplicar por distância, então é só isso mesmo.
E o outro momento aqui da ponta, ele é um momento no sentido anti-horário, então ele também é positivo, de 200, e eu também não vou multiplicar por distância. Então, 200 menos 100 vai dar 100. Então, que a gente passa para o outro lado, fica menos 100 kN/m. E aí, finalizamos aí o exercício B, certo? Então, quando a gente tem somente a presença de momentos, as outras forças elas vão ser zero mesmo. Vamos resolver agora o exemplo I. O exemplo I é legal que ele envolve duas cargas distribuídas e uma carga concentrada. Tem um apoio fixo na extremidade esquerda e um apoio móvel na extremidade direita. Então vamos lá. O apoio fixo, conforme nós já vimos nas nossas últimas aulas, ele vai restringir a movimentação na vertical e na horizontal. Então aqui eu vou ter reação a Y e a X. Se eu chamar esse apoio aqui de A. E se eu chamar esse apoio aqui de B, como ele é um apoio móvel, ele vai ter restringido somente a movimentação aqui na vertical. Então, somente uma reação para o apoio móvel, que é a reação BY, certo? Próximo passo vai ser a gente transformar essas cargas distribuídas em carga resultante, certo? Nós vimos em algumas videoaulas passadas aí, que para a gente calcular a resultante de uma carga distribuída, a posição dessa força resultante vai estar localizada bem no centroide da figura. Então, se aqui a minha carga distribuída é de 60 kN/m, ela é uma carga com formato retangular, nós sabemos que o centroide de um retângulo é bem no meio dele, né? Então, eu vou posicionar aqui a minha resultante no meio do meu retângulo, tá certo? Então, ó, se aqui são 3 metros, aqui eu tenho 1,5 m. E o valor dessa força resultante vai ser a área desse retângulo. Então, eu tenho um retângulo de 60 por 3. 60 com 3, eu vou ter uma carga de 180 kN, certo? Vou agora fazer o cálculo da resultante da minha carga distribuída de 30 kN/m. É um retângulo também, então a minha resultante vai ficar bem no meio. Então, se o comprimento aqui total é 2, essa distância aqui vai ser 1 metro. E o valor dessa carga resultante é a área desse retângulo, então vai ser 2 vezes 30, 60 kN, certo? Nosso próximo passo, então, vai ser a aplicação das equações de equilíbrio, somatória das forças em x igual a 0, somatória das forças em y igual a 0 e somatória dos momentos igual a 0, certo? Vou aplicar a somatória das forças em x igual a 0. Nesse exemplo, mais uma vez, né, só temos a reação AX no sentido horizontal. Então, se só tem ela, a gente pode assumir a x igual a 0, certo? Esqueci de pegar minha calculadora aqui. Peguei aqui. Bom, continuando. Vamos fazer agora a somatória das forças em y igual a 0 ou a somatória dos momentos igual a 0. A ordem como a gente aplica essas equações indifere, tá, gente? Não faz diferença no resultado, não. Vamos fazer a somatória dos momentos. É interessante sempre fazer a somatória dos momentos em um ponto onde tem apoio. Então, vou fazer agora a somatória dos momentos no ponto A, igual a 0. Lembrando que momento é força vezes distância, tá certo? Então, as forças AX e AY que são aplicadas no ponto A vão ter distância zero em relação ao ponto A, então não vão provocar momento. Vai multiplicar por zero, então nem vou colocar na minha somatória. A força de 180 kN em relação ao ponto A tende a girar nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Então, o sinal dela é negativo. Então, é a força vezes a distância perpendicular até o ponto A. Ela é uma força que está aplicada bem na metade de 3 metros, então ela fica localizada a 1,5 metro em relação ao ponto A. Aqui na parte do meio nós temos outra força concentrada, que é a carga de 100 kN,
Essa força de 100 kN também provoca um momento sentido horário, então também é negativo. E a distância dela até o ponto A é 3 metros. A carga de 60 kN também provoca um momento no sentido horário, então também negativo. E a distância dela até o ponto A vai ser tudo isso aqui, ó, de 60 até A. Então, vão ser os 3 metros mais metade de 2. 3 mais 1, 4. E aqui, por fim, né, a última força que a gente tem aqui é a reação BY. A reação BY tem uma distância perpendicular de 5 metros em relação ao ponto A. E provoca um giro no sentido anti-horário, né? Então, por isso, BY vai ter sinal positivo e a distância é 5. Tudo isso igual a zero. Então, nós temos menos 180 vezes 1,5, menos 100 vezes 3, menos 60 vezes 4, que vai dar menos 810. Então, BY vezes 5 vai ser igual a 810, já jogando tudo isso para o lado de lá. Então, BY é 810 dividido por 5, que vai dar 162 kN. Então, esse é o valor da nossa reação vertical aqui no apoio B. Então, já aplicamos somatória de forças em X, somatória de momentos em A. Agora, a gente precisa aplicar a última equação de equilíbrio que falta, que é a somatória de forças em Y, para achar a reação AY, que nós não encontramos ela ainda, né? Então, na somatória de forças em Y, a gente vai somar tudo que tem de força vertical, considerando forças para cima com sinal positivo, forças para baixo com sinal negativo. Portanto, AY está para cima, positivo. 180 para baixo, negativo. A carga de 100 também está para baixo, negativo. A carga de 60 também está para baixo, então também negativo. E a reação BY, ela está para cima, positivo, igual a zero. Só que essa reação BY nós já encontramos, né? A gente sabe que ela vale 162. Então, vamos lá. Menos 180, menos 100, menos 60, mais 162. Então, a gente chega em menos 178, passando para o outro lado da igualdade, 178 positivo. Kilonewtons é o valor da reação vertical no apoio A, certo? Então, encontramos as três reações, finalizamos a letra I, o exemplo da letra I. Tá certo, pessoal? Essa aula continua no próximo vídeo.